Boa tarde, pessoal. Eu quis vir aqui fazer essa live e conversar um pouquinho mais com vocês sobre o tarô de uma forma geral. O tarô é uma coisa secular, né? Normalmente ele é composto por 78 cartas, os arcanos, os maiores e os menores. São 56 arcanos menores e 22 arcanos maiores. Aqui no projeto Anjari Sagrada, eu trabalho com tarô arquetípico baseado no trabalho de Jung e só trabalho com os 22 arcanos maiores. Por que são 22? É o 0, que é o louco. Vê se eu acho ele aqui, mostrando para vocês o baralho. O louco. Você vê que ele não participa de contagem, né? Ele é o 0 porque ele é o tudo do nada e o nada do tudo. Ele engloba o potencial criativo embrionário. E aí nós temos, começa no mago, no 1, e vai seguindo e termina no mundo, no 21. Mas então são 22 arcanos maiores, né? Então, o que eu queria falar para vocês? Esses 22 arcanos maiores, o que eles representam para Jung? Eles representam a nossa jornada durante a vida, que é a chamada de a jornada do herói, né? A gente passa diversas vezes na vida por essa jornada. Por quê? Quando a gente nasce do zero, né? O potencial, a gente vem zerado, digamos assim. Mas aí depois a gente começa a nossa jornada, né? Começam a vir as influências da família, do meio de onde a gente nasce, de onde a gente mora, escola, faculdade, trabalho, relacionamentos. E aí a gente vai passando por diversas fases na vida. A gente tem a escola, e aí tem a faculdade, e aí depois você escolhe uma profissão, começa a se relacionar com amigos do trabalho, começa a namorar, e você vai trilhando essa jornada do herói diversas vezes ao longo das fases da sua vida. Por isso que as cartas vão e vêm, elas oscilam, né? Elas vão e vêm. Quando a gente se torna mãe ou pai, quando a gente casa, quando a gente perde uma pessoa amada, né? Quando alguém morre, ou quando alguém nasce, né? Que eu acabei de falar. Então, o Jung, ele trabalhava com um conceito muito interessante de sincronicidade, né? Que é o nosso estado interno, que se reflete no externo, né? Que ele chamava de inconsciente pessoal, que fica nas camadas superficiais do inconsciente, né? Que são as nossas experiências pessoais, né? As experiências pessoais de cada um. E o inconsciente coletivo, que fica nas camadas mais profundas do inconsciente, né? Então ele fazia uma comparação quase que simplista, que era a seguinte: o corpo humano, independente de raça, cor, etnia, enfim, raças e etnias, independente disso, o nosso corpo tem uma anatomia comum. Nós somos todos iguais, independente de raça e de etnia. Da mesma forma, a psique humana possui um substrato comum, que o Jung chama justamente do inconsciente coletivo. Então, o que ele chama dos arquétipos, né? As cartas são arquétipos. Deixa eu ajustar aqui. São os arquétipos, que são os moldes internos de como a psique vive, reage e dá significado à vida, né? E aí, esses arquétipos aparecem como, né? Conforme a gente vai vivendo a jornada do herói.
aparecem em mitos, em histórias que são contadas, ditados populares, contos de fada, né, nos mitos gregos, aparecem nos nossos sonhos, nas histórias, como eu falei, né, em figuras simbólicas e nas repetições da nossa vida cotidiana. E dentro desses arquétipos, para não alongar muito a live, né, eu gostaria de falar de um arquétipo específico que muitas pessoas temem e que não há motivo, né? Não há motivo para se temer, que é o arquétipo, essa carta aqui, ó, porque tem o baralho tradicional de Marsella, né? E tem o baralho do Crowley, que é com o qual eu trabalho, que vocês veem aí as artes. Então, é esse arquétipo da morte. A morte, dentro dos arquétipos de Jung, ela não fala de morte física. Primeiro que essas pessoas que dizem, vai haver uma morte, nós passamos por diversas transformações na vida. A transformação não vem, é claro que a morte é uma transformação, mas as transformações não vêm só através de morte física. Elas vêm, como eu falei, quando a gente se torna mãe, quando a gente se casa, ou quando a gente perde alguém querido, né? Quando a gente se separa, quando a gente muda de emprego, as transformações vão ocorrendo. Então a morte, ela fala dessas transformações ao longo da nossa vida, né? Ela representa uma transformação profunda e invisível, que tem a ver com os nossos ciclos, com as mudanças de ciclo, com as mudanças de situação, como eu falei, nascimento, mudança de emprego, às vezes muda de namorado, né? E muitas vezes ela fala, quando ela aparece em jogos, ela fala de situações que precisam ser. Ela tem essa foice, né? Situações que precisam ser cortadas, que precisam morrer, para que coisas novas possam acontecer, né? Então a morte mostra que processos precisam terminar para que novas coisas possam acontecer na nossa vida, né? Então, apesar do medo que ela causa à primeira vista, ela não é uma carta bonita, né? Nem no Marsella, nem no Crowley, é uma carta meio assustadora, né? Ela fala de renovação, ela fala de limpeza, essa é a palavra, limpeza, e de recomeço, porque depois de um corte, de você deixar uma coisa velha para trás, você começa uma coisa nova. Então ela simboliza o natural da vida, o ciclo natural da vida, né? Onde as coisas nascem, crescem, em algum momento precisam se transformar e precisam morrer para dar lugar ao novo, né? Para dar lugar ao novo. Então é isso, a morte, eu queria falar sobre esse arcano que eu acho importante, que a gente precisa estar constantemente fazendo essa renovação, essa limpeza, né? E ela representa também essa passagem, né? Essa transformação, é o renascimento de uma coisa nova. Então, a gente precisa estar sempre fazendo essa limpeza para que haja renovação na nossa vida. Eu queria propor uma coisa a vocês nessa live, quem for assistir, eu vi que eu não anunciei a live, não sabia se ia dar certo, mas eu queria fazer essa live pública e eu gostaria que quem assistir a live, se puder compartilhar, interagir comigo, depois ela vai ficar gravada, eu gostaria que vocês colocassem para mim nos comentários se vocês gostariam de ter uma live com interação, em que aí a gente marca a live, né? Vocês me dizem mais ou menos, eu trabalho, ser uma live 9 horas da noite, ou de manhã cedo, ou alguma coisa nesse sentido, aí a gente marca a live para vocês poderem entrar
Eu anuncio antes o dia e o horário. E se vocês quiserem, vocês podem me fazer perguntas e a gente pode tirar uma carta, uma única carta, e comentar. Eu não vou fazer análise, porque isso aí seria uma leitura individual, não é possível fazer isso assim, né? Individualmente. Mas se vocês quiserem interagir, vocês podem me fazer ou uma pergunta, ou pedir para vocês mentalizarem alguma coisa, me dar o nome, e aí vocês podem me dar ideias também de como vocês gostariam que fosse essa interação. Só não é possível fazer um jogo completo, mas a gente poderia tirar uma carta e conversar sobre essa carta nessa live, né? Então eu me coloco à disposição, eu agradeço a quem puder assistir e a comentar, tá? Um abraço para todo mundo, até mais.